Olá, quarto ano, tudo bem? No plano estruturado de História, vou falar hoje sobre a semana 1 e a semana 2. Nós não iremos fazer referência no livro para essas semanas, pois não há matéria equivalente, tá? Para o livro de História, eu vou fazer um outro vídeo para uma outra oportunidade. Essa semana a gente vai ver aqui as transformações, né, na questão da história. Na primeira semana, aqui tem um pequeno texto que fala sobre uma família que celebra a cura de uma idosa contaminada com Covid. Então, tem uma reportagem, faz umas perguntinhas referente à reportagem. Nada mais é do que uma interpretação de texto, né? E ali embaixo, uma produção de texto, te perguntando quais benefícios os aparelhos domésticos, como máquina de lavar, forno micro-ondas, liquidificador, trouxeram para o nosso dia a dia. Isso referente ao segundo texto. Então, aqui temos dois textos. O primeiro sobre o Covid, com duas perguntinhas para responder a partir desse texto, e um outro mini texto, que também é uma reportagem, com uma pequena discussão sobre. Continuando, aqui tem, né, referente ao trabalho antigamente e ao trabalho atualmente, para vocês colocarem, né, a diferença, lembrando que tem a ver com a questão da tecnologia, né, então os aparelhos eletrodomésticos. E na número 3 ali tem uma ilustração, que são as lavadeiras no Vale de Jequitinhonha, né, a forma como elas lavavam as roupas, que são diferentes de hoje, né, que a gente tem a máquina de lavar, máquina secadora, né, de roupas, e até o tanquinho, para fazer essa comparação. A semana 2 já vem trazendo as transformações em relação às brincadeiras, né, fala aqui de uma família, tem um pequeno texto, né, uma reportagem, e uma perguntinha, né, sobre a importância do trabalho realizado pelas mulheres. Aqui já vem falando das brincadeiras, né, tem uma imagem e um quadro perguntando sobre as brincadeiras que estão listadas aqui, perguntando se vocês conhecem algumas delas, né, e pedindo as atividades. E aqui nesses quadros está pedindo para registrar, né, conversa com o adulto, pai, a mãe, os avós, um adulto, né, um responsável por vocês, para listar e falar sobre uma brincadeira que era comum na infância deles. Aqui vocês deverão desenhar e também escrever, né, sobre esse lazer, esse tipo de brincadeira que eles faziam antigamente, comparando com os dos dias atuais, o que vocês fazem para se divertir, né? Nesse momento de pandemia, o que vocês estão fazendo, além de estudar, é claro, para estar divertido. Já aqui no PET 3 do semana 3 da aula de história, vem falando sobre as aulas, sobre a alimentação, né, as mudanças positivas e negativas ao longo da história. Tem um pequeno textinho com duas perguntinhas, depois vem falar sobre os hábitos alimentares de vocês com os seus familiares, para responder aqui. Depois a gente pode até utilizar isso para fazer dentro de matemática gráficos e tabelas, mas aí em outro vídeo eu explico. Tem um outro textinho aqui sobre fóssil, né, que é em relação a o que a gente tem de história, né, documentos sobre a história dos antepassados. Um deles são os fósseis, né? E aqui vem falar sobre as cavernas, né, os homens das cavernas, a pintura rupestre. Então, aqui tem algumas atividades, né, mediante esse texto, essa temática. E daqui vem as atividades do livro, que eu vou passar para vocês. Aqui no nosso livro de história do quarto ano, nas páginas 32 e 33, vem falando sobre a pintura rupestre, que é o que está sendo falado no PET 3 da semana 3 de história. Então, o que é a pintura rupestre? Pintura rupestre eram essas pinturas que os homens das cavernas, né, as mulheres das cavernas, faziam nas paredes. Então, antes eles viviam, né, em cavernas, eles não tinham essas casas como a gente tem hoje em dia, né, eram há milhares e milhares de anos, e é uma forma deles registrarem os seus acontecimentos no dia a dia, como colheita, como caça, até a quantidade de pessoas que viviam naquela comunidade, né, naquele grupo, eles representavam através de pinturas nas paredes das cavernas, que eram feitas com sangue dos animais ou até com pedras coloridas, e isso ficou registrado com o passar dos anos. Então, com a mudança da sociedade, os pesquisadores, né, os historiadores,
arqueologistas e até mesmo os outros historiadores, né, que trabalham com essa parte de história, de sociedade, eles encontraram e identificaram que é uma forma de comunicação entre esses povos e que ficou de registro para nós, nos dias de hoje, conhecer um pouquinho deles. Então, aqui são as pinturas rupestres. Então, aqui tem uma pequena atividade, né? Então, tem a ver com arte e tem a ver com história. Aqui tem uma pequena atividade que é para vocês responderem no caderno de história, né? Uma pequena pesquisa. Aqui tem sugestões de leituras, né? Para vocês conhecerem mais sobre as pinturas rupestres. E aqui eu vou deixar para vocês 2 períodos, o Paleolítico e o Neolítico, que fala sobre essas características, essas tendências de pinturas rupestres lá no tempo das cavernas. E eu vou passar uma atividade extra para vocês também, tá bom? Beijinho!